Fala pessoal, beleza? Olha só, direito administrativo hoje, o nosso tema será poderes administrativos. Eu quero que você tome muito cuidado com esse tema porque, principalmente aquele pessoal que já está estudando há um tempinho, tende a subestimar poderes administrativos, certo? Então, questões, tu precisa, treinar o nosso material e resolver muitas questões para chegar na tua prova e com certeza acertar, a tua questão de poderes administrativos, boas chances de vir na tua prova, beleza? Então, já vamos aqui dar início, no nosso material, poderes administrativos. Primeira coisa que tu precisa saber, o conceito de poderes administrativos. E isso é bem tranquilo, pessoal. Olha só, são instrumentos, prerrogativas pertencentes ao Estado para satisfazer o interesse público, certo? Então, os poderes administrativos nada mais são do que os meios pelos quais, a administração pública, o Estado irá atender o interesse público, beleza? O interesse público. Show de bola. Vamos lá. Tu precisa saber diferenciar poderes administrativos de poderes do Estado, tá? Falou em poder do Estado para ti, ele está falando em executivo, legislativo e judiciário, certo? Que é diferente de poderes administrativos. Essa galerinha aqui, esses três, os poderes do Estado, são chamados de elementos estruturais do Estado, certo? Então, muita atenção nisso aí. Beleza. Agora, nós chegamos em um ponto que cai bastante e tu precisa ficar atento. É muito tranquilo de acertar isso aqui. Revisou o teu material, tu vai se sair bem na tua prova. Tu tem que saber aqui, primeiramente, que abuso de poder, pessoal, é um gênero, tá? Então, muito cuidado com pegadinha, tratando o abuso de poder como espécie, por exemplo, do desvio de poder, quando na verdade é o oposto. Então, o abuso de poder é o gênero que tem como espécies o excesso de poder e o desvio de poder. Essa é a primeira coisa que tu precisa gravar. Depois que tu já gravou que poderes administrativos são instrumentos, prerrogativas do Estado para satisfazer o interesse público, a tua mente, dando continuidade no raciocínio do assunto, já tem que lembrar, abuso de poder. Abuso de poder é um gênero que tem como espécies o excesso de poder e o desvio de poder. Beleza? E aí a gente precisa verificar algumas características de cada uma dessas espécies. Falou em excesso de poder na questão, tu tem que saber de cara que o agente, ele é incompetente para a prática do ato. Então aquele agente, ele não possui competência necessária para praticar aquele ato. Beleza? Tu pode encontrar também em questão que o agente extrapola a sua competência, portanto, se tornando incompetente para aquele ato. Falou em excesso de poder, nós temos o vício no elemento competência. Quando nós formos estudar atos administrativos, nós vamos ver que a competência é um dos seus elementos. E o excesso de poder nada mais é do que um vício nesse elemento. Perfeito? Show de bola! E aí, a gente já verifica que o excesso de poder é convalidável via de regra, salvo se competência exclusiva. Mais para frente, quando formos estudar atos administrativos e tu já vê que os assuntos estão bem entrelaçados, nós vamos verificar o instituto da convalidação do ato administrativo. E nós vamos verificar que na convalidação nós podemos convalidar atos viciados no elemento competência, que é um caso aqui, o excesso de poder, certo? Salvo, não cabe convalidação se for caso de competência exclusiva. Mas não te preocupa que mais para frente a gente vai ver isso com bastante calma, tu vai ter o teu esquema para revisar. Nesse primeiro momento, eu quero que tu veja que essas informações aqui são referentes à espécie de abuso de poder chamada excesso de poder. Show? Tranquilo? Seguimos. Desvio de poder, olha lá. O agente aqui no desvio de poder, ele é competente para o ato. Então, falou que o agente é competente e está falando ali em abuso de poder, se o agente é competente, a gente não está mais falando de excesso de poder, Então, no desvio de poder, o agente é competente, porém, ele age com finalidade diversa do interesse público. O exemplo clássico que cai em prova é aquela autoridade da administração pública que tem competência para remover servidores e acaba por remover um servidor por ser seu desafeto, certo? Então, exemplo clássico aí das nossas questões. Beleza. Desvio de poder, o agente é competente, que age com finalidade diversa do interesse público. Nesse caso, o vício já é no elemento finalidade. E não é convalidável. Não há de se falar em convalidação quando o vício for no elemento finalidade.
Show de bola. Revisou esse quadro aqui, tu não erra a questão de abuso de poder na tua prova. Beleza? Então, fica atento aí. E a gente já segue para o primeiro poder administrativo, de fato, que é o poder hierárquico, pessoal. E aqui é bem tranquilo trabalhar. Por quê? Tu entendeu essas informações que tem no esquema? Qualquer outra coisa que eles cobrem nas questões vai estar ligado a isso de uma forma ou de outra. Lógico, resolvendo muitas questões, às vezes tu cai numa pegadinha, às vezes tu encontra uma forma de cobrar a informação, né, de um jeito diferente, mas aí tu já toma nota, tu já fica ligeiro, porque pode vir na tua prova, beleza? Então, poder hierárquico pressupõe subordinação. Falou em subordinação para ti, estamos diante de manifestação do poder hierárquico. O poder hierárquico ele se manifesta internamente na mesma pessoa jurídica. Ou seja, lembra disso aqui, importante. Não há de se falar em poder hierárquico entre pessoas jurídicas distintas. Nós temos a mesma pessoa jurídica e o poder hierárquico nada mais é do que a divisão ali interna dessa pessoa jurídica, tá? Interna. E o poder hierárquico, qual é a função dele? Essa divisão que eu te falei ali é em relação a quê, exatamente? Bom, o poder hierárquico ele tem função de distribuir e escalonar funções, tá? Distribuir e escalonar funções, ordenar e rever a atuação dos agentes, beleza? Lembra disso aqui na hora de avaliar uma questão que traz pra gente o poder hierárquico. Show? Bacana. Vamos lá. Olha lá o que eu acabei de dizer. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes, nem entre os poderes judiciário e legislativo. Tu pode encontrar essa informação na tua prova, beleza? Então, não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Muito importante essa informação aqui. E dentro do poder hierárquico, ou seja, esses institutos que nós vamos ver, a delegação e a avocação, nada mais são do que manifestação do poder hierárquico. Falou em avocação, falou em delegação, né? Estamos trabalhando o poder hierárquico. Agora, cuidado, presta atenção. Delegação, avocação, tá? Eu te falei que tu viu esses dois institutos, tu vai lembrar do poder hierárquico, mas eu quero que tu tome muito cuidado com essa informação que eu já vou te chamar a atenção agora. Falou em delegação, não necessariamente precisamos de subordinação, percebe? Tu já entendeu que falou em subordinação, né? Falou em poder hierárquico. Acontece que a delegação não necessariamente ela vai precisar de subordinação, tá? Então, o que é a delegação? Bom, a delegação nada mais é do que quando aquele agente transfere uma atribuição dele, tá? Transfere uma atribuição a outro agente, tá? É importante saber que quando a gente fala em delegação, não há renúncia de competência, certo? Não há renúncia de competência. A competência continua sendo daquele agente, tá? Anteriormente, tá? Que estava realizando a função. Então, a partir do momento que ele delega essa função a outra pessoa, tá? Essa atribuição a outra pessoa, ele não está renunciando à sua competência. Ele continua competente, porém, delegando a outra pessoa. Essa delegação, pessoal, ela pode ser vertical ou horizontal. Quando é que a delegação vai ser vertical? Quando for, né, dentro da mesma pessoa jurídica. E horizontal quando for, né, fora de subordinação à pessoa jurídica diversa. Mas isso a gente vai estudar com calma em outro momento. Bom, a delegação ela também é temporária e pode ser revogada a qualquer momento. Muito cuidado com essa informação aqui, tá? Porque, ou seja, a delegação ela é revogável a qualquer momento. Tu vai encontrar questão dizendo que, né, ela é irrevogável. Uma vez delegada, não há mais de se falar em essa atribuição voltar para o agente delegante, beleza? Vamos lá. E aí a gente entra em avocação. A avocação é quando o agente ele chama para si a competência de um subordinado. Então, o superior hierárquico chama para si, pega, né, a competência de um subordinado e começa a efetuar a atribuição. Logo, a avocação precisa de subordinação e ela é de caráter excepcional e temporário, tá? Então, muito importante tu relembrar essas informações aqui. Delegação transfere a atribuição. A avocação é o agente, ele chama para si a competência, tá? Delegação não há de se falar em renúncia de competência e ela pode ser revogada a qualquer momento. Eu quero que tu tome cuidado com alguns atos que não podem ser objetos nem de delegação, nem de avocação. Que atos são estes? A gente utiliza o mnemônico cenoura para lembrar desses atos.
tá? Olha lá, atos de competência exclusiva, atos normativos, decisão em recursos administrativos. É muito importante que tu tenha isso aqui bem claro na tua mente, beleza? Revisa que com certeza tu vai acertar no dia da tua prova. Seguimos então para o poder disciplinar, pessoal, beleza? Olha só, poder disciplinar. Falou em poder disciplinar para ti, tu vai lembrar na hora, punir e apurar infrações, beleza? Principalmente punir infrações, sejam elas administrativas ou funcionais. E aí, beleza, falou em punir infrações, tu vai lembrar poder disciplinar. Agora, eu quero que tu pegue essa informação que cai demais, tá? O poder disciplinar se aplica também a particulares vinculados à administração pública, tá? Então, o poder disciplinar, quando a gente fala aqui, olha, em infrações funcionais, tá? A gente está falando daquele, né? Vamos pegar um exemplo aqui, um servidor público. O superior hierárquico vai lá apurar e punir uma infração desse servidor. Nesse caso, tá? A gente está falando em poder disciplinar. Agora, tu tem que saber que, além de o Estado, né, ter o poder disciplinar para punir infrações, ele também pode, de servidores, ele também pode punir infrações de particulares vinculados à administração pública. E aqui eu quero que tu lembre das concessionárias de serviço público, tá? Mais para frente, nós vamos estudar concessão e permissão de serviço público, mas eu já quero que tu saiba que, nesse caso, tá, o poder disciplinar alcança esses particulares. Por quê? Porque eles têm vinculação com a administração pública. Beleza? Muito importante isso aqui. Show de bola, vamos lá. Tu tem que saber que o poder disciplinar tem fundamento no poder hierárquico, mas com ele não se confunde, tá? Ou seja, o poder disciplinar, ele decorre, de certa forma, do poder hierárquico, mas, tá, não se confunde com ele. O poder hierárquico, pessoal, a gente tem aqui, olha, vamos lá aqui, distribuir, escalonar funções, ordenar e rever a atuação dos agentes, tá? Internamente na mesma pessoa jurídica. Agora, falou em poder disciplinar, punir infrações. E também se aplica a particulares vinculados à administração pública, tá? Bom, duas situações do poder disciplinar. Tu tem que saber que ele tem uma parte discricionária e uma parte vinculada, beleza, pessoal? Por quê? Tu vai encontrar questões que falam que o poder disciplinar é somente vinculado ou somente discricionário. E não, tem que saber, opa, nós temos aqui uma parte que é discricionária, outra parte que é vinculada. Discricionariedade do poder disciplinar, quanto à gradação da pena, quanto ao enquadramento da conduta, beleza? Então, aqui, a discricionariedade ali, lembrando sempre, pessoal, o que é, às vezes, vem no teu edital poder discricionário, tá? O que é a discricionariedade? É a margem de liberdade que a lei dá ao agente público, à autoridade pública, para ela, né, agir conforme a sua escolha, porém, dentro dos limites legais. Então, tu vai ligar a discricionariedade aqui à margem de liberdade, tá? E vinculação, o agente tem que fazer exatamente o que está na lei. Então, o agente público ele pode escolher se ele vai suspender, se ele vai advertir, beleza? Se ele vai demitir aquele servidor. Então, cuidado com isso aí. Enquadramento da conduta também faz parte da discricionariedade do poder disciplinar. E aí a gente tem a vinculação. Ora, quanto à apuração da responsabilidade, quanto à aplicação da pena e o dever de motivar, é sim vinculado o poder disciplinar, tá? O agente tem que apurar aquele caso, ele tem que aplicar uma pena e ele tem que motivar, tá, essa decisão. Beleza. Seguimos aqui já para o poder regulamentar. Então, olha só, poder hierárquico. Distribuir, escalonar funções, tá? Ordenar e rever a atuação de seus agentes. O poder hierárquico, ele existe dentro da mesma pessoa jurídica. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Falou em poder disciplinar, punir infrações. Atinge também particulares vinculados à administração pública, tá? Beleza. Poder regulamentar, então. Poder regulamentar, esse texto aqui cai demais em questão, tá? Competência dada ao chefe do Poder Executivo de expedir atos normativos para fiel execução à lei, tá? Aqui, em chefe do Poder Executivo, eu quero te chamar a atenção porque aqui pode ser presidente da República, governador ou prefeito, beleza? Todos são chefes do Poder Executivo, né? Ali
em determinada situação. Beleza, vamos lá. Falou em poder regulamentar, nós temos duas espécies, pessoal. Duas espécies de decretos ou regulamentos. Mais para frente tu vai entender a diferença técnica entre os dois, mas nesse momento isso não vem ao caso. Vamos lá. Falou em decreto executivo, tá? É o poder regulamentar, né? Assim, mais padrão. Então, olha só, até o conceito é muito semelhante. Por quê? O chefe do Poder Executivo utiliza um decreto executivo para editar, tá? Eles são editados para fiel execução da lei, tá? É fiel execução da lei. Para explicar como aquela lei vai ser executada e tudo mais. O decreto executivo não pode inovar no ordenamento jurídico. É um ato secundário, beleza? E não admite delegação. Muito cuidado com isso aqui, tá? Não admite delegação. Então, falou em fiel execução da lei, tu vai lembrar do decreto executivo. Agora, cuidado. Muitas questões falam para ti que o decreto autônomo não é manifestação do poder regulamentar. E isso está incorreto, tá? O decreto autônomo é sim manifestação do poder regulamentar. Então, para que serve um decreto autônomo? Beleza? Então, olha só. Antes da gente ver aqui as hipóteses de cabimento, a gente vai ver essas informações bem aqui, olha. Eles não dependem da existência de lei, tá? Então, enquanto o decreto executivo ele existe para dar fiel execução a uma lei, né, que já existe, o decreto autônomo ele não depende dessa existência de lei. O fundamento do decreto autônomo é a própria Constituição. Então, quando tu estiver lendo ali as atribuições do presidente da República, tu vai verificar ali o decreto autônomo. Show? Eles podem inovar o ordenamento jurídico, é um ato normativo primário ou originário e admite delegação. E aqui eu quero que tu lembre, quando tu for estudar a Constitucional, que essa delegação ela pode acontecer para o PGR, Procurador-Geral da República, para o AGU, Advogado-Geral da União, e para os ministros de Estado. Beleza? Muito importante isso aqui lá em Constitucional. Então, o decreto autônomo pode ser delegado, enquanto o decreto executivo não admite delegação. Beleza? Então, ora, para que a gente vai usar um decreto autônomo? Bom, o decreto autônomo, pessoal, ele vai servir para dispor sobre organização e funcionamento da administração pública, porém, cuidado. O decreto autônomo ele realmente pode vir e dispor sobre essa organização e funcionamento da administração pública. Porém, ele não pode, em hipótese alguma, causar aumento de despesa, nem criar ou extinguir órgãos públicos. Beleza? Muito importante esse ponto aqui. E também, né, cabe o decreto autônomo para extinção de funções ou cargos públicos. Detalhe, essa função ou cargo devem estar vagos, beleza? Muito importante isso aqui. Então, tu vai ver que realmente o nosso esquema ele traz o principal. Então, praticamente tudo que está aqui é muito importante. Então, eu recomendo que tu revise com frequência e às vezes até faz aquele exercício de, fecha os olhos, caramba, poder regulamentar, isso aqui tá aqui, beleza? Para tu ir memorizando mesmo, chegar na tua prova, não ter como te ganhar nesse assunto. E lógico, sempre resolvendo muitas questões. Bom, ainda sobre o poder regulamentar, a gente traz aqui, olha, que cabe exclusivamente ao Congresso Nacional sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Aqui eu não quero que tu bata muita cabeça tentando entender isso nesse momento. Depois nós vamos ver as atribuições do Congresso Nacional, lá em Direito Constitucional e tudo mais. Porém, aqui, só grava isso aqui. Falou em sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. De quem é a competência? Ora, do Congresso Nacional. Show? Beleza, vamos lá. Então, chegamos aqui ao queridinho, né, das nossas provas de concurso, o poder de polícia. Todos os outros são muito importantes também, tá, pessoal? Mas esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o que mais cai em prova. Então, olha só. O poder de polícia, ele serve basicamente para estabelecer limitações à liberdade e propriedade particulares, sempre buscando o interesse público, tá? Então, essa é a finalidade do poder de polícia, tá? Beleza. O poder de polícia ele vai incidir sobre bens, direitos e atividades. Esses são, olha aqui, os objetos do poder de polícia, tá? E é possível, para o exercício do poder de polícia, a cobrança de taxas. E aqui não é imposto, não é tarifa, taxas, beleza? Tem que vir taxas na tua prova.
Então, tu já sabe que o poder de polícia é aquela limitação à liberdade e propriedade dos particulares. Incide sobre bens, direitos e atividades. Logo aqui, a gente tem que saber a diferença entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa, pessoal, ela é exercida por diversos órgãos, tá? O IBAMA, por exemplo, ele tem poder de polícia, tá? Então, ele exerce a polícia administrativa. Então, olha só, limitação a direitos particulares, recai sobre bens e direitos e, como regra é preventivo, mas cuidado, o poder de polícia administrativa também pode agir, né, de forma repressiva, mas a regra é que ele é preventivo. Já a polícia judiciária, Polícia Federal e Polícia Civil, tá? Ali a gente tem a persecução penal, ou seja, a investigação mais a ação penal, tá? Então, persecução penal tem a ver com Polícia Judiciária. Recai sobre pessoas. Então, talvez tu encontre questões que digam que o poder de polícia incide sobre pessoas. E não, pessoal, a gente já viu que o poder de polícia incide somente sobre bens, direitos e atividades. Qual é o poder de polícia, tá? Que, olha só, nós temos o poder de polícia, nós temos a polícia administrativa e nós temos a polícia judiciária. A polícia judiciária tem como regra, né, ser repressiva, ela recai sobre pessoas, tá? Então, muito cuidado. Porém, a polícia judiciária também atua de forma preventiva. Então, aqui, ambas as polícias, seja administrativa, seja judiciária, agem das duas formas. A diferença é a regra de cada uma delas, beleza? Tranquilo. E nós já caminhamos para os atributos do poder de polícia. Utilizamos o mnemônico DAC, beleza? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionariedade a gente já viu que tem a ver com margem de liberdade dada pelo legislador, conveniência e oportunidade, tá? Então, a administração ela vai verificar se aquilo é oportuno, se aquilo é conveniente, beleza? Sempre visando, olha lá, atender o interesse público, beleza? Autoexecutoriedade é o atributo do poder de polícia que mais cai em prova. Então, olha só, execução imediata sem prévia autorização judicial. Exceção, multa. Então, se cair na tua prova que a multa, né, é manifestação do poder de polícia, até aí está correto, né, sendo dotada de autoexecutoriedade. Isso está incorreto, né? Como regra, as manifestações do poder de polícia são dotadas de autoexecutoriedade. Exceção, multa. Muito importante isso aí. Exemplo que sempre cai em prova. Vamos pegar aqui. Nós temos um vendedor de cachorro-quente que está ali no meio da calçada e ele tá todo irregular ali. Não deveria estar ali, tá? Não tem autorização, nada. Não podia estar ali. O Estado pode chegar e dizer, olha, se tu não tirar o teu carrinho de cachorro-quente daqui da calçada, né, eu vou ter que, né, rebocar ele, levar, sei lá, pro Detran. Apreender o teu carrinho, se for o caso. Nesse caso, a administração pública não precisa de prévia autorização judicial. Ela simplesmente pode pegar o carrinho e tirar dali da calçada, beleza? Então, preste atenção nisso aí. Coercibilidade, nosso terceiro atributo do poder de polícia. As medidas trazidas pelo poder de polícia podem ser impostas ao administrado, tá? Ou seja, inclusive com o emprego de força, beleza? Então, o administrado ele está sujeito, tá, às medidas do poder de polícia. Beleza. Mas, lógico, sempre de forma razoável e proporcional. Beleza. Bom, pessoal, antes da gente entrar nos ciclos de polícia, eu quero relembrar aqui contigo o jogo rápido. Poderes administrativos. Instrumentos, prerrogativas da administração pública, visando sempre satisfazer o interesse público. Abuso de poder é um gênero que tem como espécies excesso de poder e desvio de poder. No excesso de poder, o agente é incompetente para realizar aquele ato. Ele excede a sua competência. O vício é no elemento competência. E, né, esse vício ele é convalidável, a não ser, né, no caso de competência exclusiva. Outra espécie do abuso de poder, o desvio de poder. Aqui o agente ele é competente para praticar o ato, porém ele age com finalidade diversa do interesse público. O vício é no elemento finalidade e ele não é convalidável. Poder hierárquico, subordinação, tá?
internamente na mesma pessoa jurídica, distribuir e escalonar funções, ordenar e rever a atuação dos agentes. Delegação, né? Transfere a atribuição, não há renúncia de competência, pode ser revogada a qualquer momento. Avocação, chama para si a competência. Precisa de subordinação, também é temporária. Lembrando, não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Tu não pode nem delegar nem avocar atos de competência exclusiva, atos normativos e decisão em recurso administrativo. Lembrar do mnemônico cenoura. Poder disciplinar, punir infrações, também se aplica a particulares vinculados à administração pública, tá? Tu tem uma parte discricionária e uma parte vinculada no poder disciplinar. Poder regulamentar. Bom, competência dada ao chefe do Poder Executivo para expedir atos normativos com o fim de dar fiel execução à lei. Tu leu isso aqui, bicho, fiel execução à lei, tu vai lembrar do poder regulamentar. Decreto executivo, decreto autônomo, lembrando sempre que o decreto autônomo é sim manifestação do poder regulamentar. Lembrando que ele cabe para a organização, dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, não pode gerar aumento de despesa, nem criar ou extinguir órgãos. E também serve para extinção de funções ou cargos públicos, sempre quando vagos. Poder de polícia, né? Acabamos de ver, né? Atributos, muito importante. Esse início aqui, olha, sobre o que incide, limitação, tá? Sempre buscando o interesse público, revisa isso com calma. E aí nós chegamos ao ponto que, assim, tu tem que tomar muito cuidado, tá? Tu tem que tomar muito cuidado. Ciclos de polícia. Isso tem a ver com o poder de polícia. Quais são os ciclos do poder de polícia? Bom, nós temos 4, pessoal. Nós temos 4. A ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Beleza? Então, o poder de polícia, ele passa por esses ciclos. Então, do que se trata a ordem de polícia, pessoal? A ordem de polícia nada mais é do que a legislação que estabelece limites e condições necessárias. E aí a gente tem aqui como exemplo as normas de vigilância sanitária. Então, tu percebe que o poder de polícia, ele tem até um aspecto normativo, tá? Por quê? Quando é legislado ali, estabelecendo limites e condições, tá? Normas de vigilância sanitária, por exemplo, né? As pessoas têm que seguir essas normas. Para o indivíduo abrir um restaurante, por exemplo, ele tem que seguir a ordem de polícia. Então, já é a manifestação do poder de polícia. E aqui, ponto importantíssimo. A ordem de polícia, presta atenção, a ordem de polícia é o único ciclo de polícia que é indelegável. Grava isso. É o único. Ordem de polícia. Beleza. Por quê? Tu vai ver aqui embaixo, ó, que o consentimento, a fiscalização e a sanção são delegáveis. Ei, muito cuidado com a sanção de polícia. Tu vai encontrar muito em questão dizendo que o ciclo sanção de polícia é indelegável. E tu já vai gravar, tu já vai sair dessa aula sabendo que o único ciclo de polícia que é indelegável é a ordem de polícia. Bom, a ordem de polícia, legislação que estabelece limite e condições. Lembra da norma de vigilância sanitária que tu não erra. E aí a gente segue para o consentimento de polícia. Consentimento para o particular praticar determinada atividade ou utilizar o bem segundo a ordem de polícia em vigor, tá? Então, consentimento, licença para dirigir, autorização para construir, beleza? Então, tudo isso é o consentimento. É a administração dizendo, beleza, tu tá apto, pode ir lá e realizar essa atividade, beleza? Fiscalização de polícia, beleza. Te dar um exemplo de fiscalização de polícia. Blitz, né? Vai estar ali fazendo uma fiscalização para ver se tu que está, por exemplo, com a CNH vencida, né? Tu não pode estar dirigindo. Então, é uma fiscalização de polícia. Verifica se o particular, olha lá, está cumprindo as regras determinadas na ordem de polícia, tá? Exemplo, fiscal que vai até o restaurante verificar o cumprimento das regras sanitárias, beleza? Sanção de polícia. Aplicação de penalidades pelo descumprimento. Então, tu percebe que o ciclo, né, as atividades elas vão ali, né, sendo uma posterior à outra e faz todo sentido. Multa, suspensão de funcionamento. Então, olha lá, beleza. Vem aqui a ordem de polícia e diz, olha, normas de vigilância sanitária. Aí o indivíduo chega lá, olha, eu quero abrir um restaurante, né, eu quero um alvará de funcionamento aí. Tranquilo, eu te dou o consentimento de polícia.
Mas depois eu vou lá fiscalizar se tu tá realmente cumprindo, né, as normas de vigilância sanitária. Ah, tu não está cumprindo? Então vamos suspender o funcionamento do teu restaurante. Sanção de polícia. Beleza? Show de bola. Para finalizar, informação importantíssima, importantíssima. Delegação do poder de polícia para a administração indireta. Bom, tu sabe que a administração indireta ela é composta por autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Sendo que a empresa pública e a sociedade de economia mista, pessoal, são pessoas jurídicas de direito privado. Já a autarquia, sempre de direito público, e a fundação pública pode ter tanto a personalidade jurídica de direito público quanto de direito privado. Tá? Não te preocupa que quando tu estudar ali a organização da administração pública, tu vai ter isso bem claro na tua cabeça. Porém, aqui eu quero que tu saiba o seguinte. Falou em delegação do poder de polícia para a administração indireta. Olha só, para quando isso pode acontecer? Bom, se for para uma entidade de direito público, beleza. Pode delegar, papai. Pode delegar. Entidade de direito público pode delegar o poder de polícia. Agora, falou em uma entidade de direito privado, aí nós temos alguns requisitos para que recebam a delegação do poder de polícia. São 3. E isso aqui revisa, cara. Revisa que muita chance de vir na tua prova. Bom, quais são esses requisitos para a entidade de direito privado pertencente à administração indireta receber a delegação do poder de polícia? O capital social dela deve ser majoritariamente público. Essas pessoas jurídicas, essas entidades, elas devem prestar serviços exclusivamente, né, públicos típicos de Estado e em regime não concorrencial. Tá? Não bate cabeça em exemplos práticos nisso aqui. Grava os 3 requisitos e vai para a tua prova ser feliz. Beleza? Show de bola. Vamos aqui finalizar com um informativo do STF, tá? Que ele diz o seguinte, que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas, como, por exemplo, as multas de trânsito. Beleza? Então, pessoal, revisa o teu material, resolve muitas questões da tua banca que tu não vai perder questão de poderes administrativos. Beleza? Então, né? Cara, revisa o material. Revisa o material, tá? Porque não adianta eu fazer o material com todo carinho, com as principais informações e tu não fazer a revisão, beleza? Revisa, questão. Essa é a fórmula do sucesso e com certeza tu vai para gabaritar poderes administrativos na tua prova, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Bora buscar essa aprovação aí. Qualquer coisa, tamo aí. Fui!